Vamos falar sobre o menu Inserir. Menu Inserir, nós temos a opção Quebra. Ao clicar neste item, abre uma caixa de diálogo. E nesta caixa de diálogo, nós temos vários tipos de quebras. Quais são elas? Temos a quebra de página, de coluna, quebra automática de texto, quebra de seção na próxima página, quebra de seção contínua, quebra de seção nas páginas pares e nas ímpares. Vamos explicar todas as quebras existentes aqui dentro. A quebra de página é utilizada quando? Então, vamos a um exemplo prático da utilização da quebra de página. Nós podemos observar que estamos em um documento, aqui tem uma página, página 1. Digitei uma parte do texto. Eu quero continuar a digitar lá no início da próxima página. É muito comum, os usuários do Word, quando chega nessa situação, a pessoa deseja continuar a digitar no início da próxima página, a pessoa vai dando Enter. Então, vamos dar Enter, 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 até chegar no início da próxima página. Podem observar que chegamos no início da página 2. Se eu escrever um texto aqui, então aqui nós vamos escrever um texto. Se eu escrever um texto nesse local, então escrevi um texto. Se eu excluir um pedaço do texto acima, então eu seleciono aqui uma parte do texto e vou deletar. Ao deletar uma parte desse texto aqui, pode observar que ele puxou o texto da segunda página para o final da página 1. Então, pode observar que ao excluir um texto, uma parte do texto no início do documento, ele puxa, ele mexe na disposição do texto abaixo, ele puxou um pedaço aqui do texto para o final da página 1. Para que isso não aconteça, nós vamos resolver este problema da seguinte maneira. Vejam, temos uma página apenas, digitei o texto, quero continuar a digitar lá no início da próxima página. Ao invés de pressionar Enter várias vezes, eu vou no menu Inserir, Quebra. Ao clicar neste item, abre uma caixa de diálogo. E nessa caixa de diálogo, nós temos a opção de inserir quebra de página. A quebra de página quer dizer mudar de página. O ponto de inserção que está no final do texto digitado, ele será enviado para o início da próxima página, que é a página 2. Então, clique em OK. Ao clicar em OK, podem observar que clico no OK, o ponto de inserção já aparece no início da página 2. Quebra de página é isso, é mudar de página. E se eu escrever um texto, se eu digitar um texto qualquer aqui na página 2, digitei o texto na página 2. Se eu excluir alguma linha, algum texto lá no início do documento, então, por exemplo, chega aqui e seleciono aqui esse pedaço aqui. Ao deletar este pedaço aqui, pode observar que o meu texto permanece no mesmo lugar. Por que o texto não subiu? Devido à quebra de página. Então, isso é a quebra de página, é mudar de página. E ao digitar um texto, se posteriormente você excluir algum texto aqui no início, ele não mexe na disposição do texto abaixo, devido à quebra de página. E uma coisa importante, a tecla de atalho do Word, existe uma tecla de atalho para inserir a quebra de página. A tecla é Ctrl Enter. Então, essa tecla de atalho, Ctrl Enter, é a tecla de atalho no Word para inserir uma quebra de página. Vamos agora falar da quebra de coluna. Como que funciona a quebra de coluna? Então, aqui nós temos um documento, uma página, vou no menu Formatar, Colunas.
no menu formatar colunas, eu vou pedir para dividir o texto em 2 colunas. Formatar colunas, vamos dividir aqui o texto em 2, podem observar, 2 colunas. Clico no OK. Ao clicar no OK, podem observar que o texto ficou dividido em 2 colunas. Coluna da esquerda, coluna da direita. Se eu ao digitar um texto na coluna da esquerda, então, digitei um texto na coluna da esquerda. Quero continuar a digitar no início da próxima coluna, que é a coluna da direita. Muito comum, né, nessa situação, a pessoa pressionar a tecla Enter. Ao pressionar a tecla Enter, o ponto de inserção vai descendo. Vai descendo, descendo, até chegar no início da próxima coluna. Até chegar no início da coluna da direita. Então, podem observar que o ponto de inserção chegou no início da coluna da direita. Se eu digitar algum texto aqui, então, vamos digitar um texto. Digitei um texto na coluna da direita. Se porventura eu selecionar, né, um pedaço do texto aqui, da coluna da esquerda e deletar, observe que ao deletar este texto, ele vai pegar o início do texto da coluna da direita e vai colocar no final da coluna da esquerda. Então, observe que ao deletar esse pedaço aqui, podem observar que ele pegou um pedaço aqui do texto da direita e colocou aqui no início, no final da coluna da esquerda. Ou seja, ao excluir um texto da coluna da esquerda, ele mexe na disposição do texto da coluna da direita. Ou seja, puxa esse texto para o final da coluna da esquerda. Para que isso não aconteça, eu não quero que isso aconteça, ao digitar o texto na coluna da esquerda, o ponto de inserção está no final do texto. Eu quero continuar a digitar no início da próxima coluna. Ao invés de pressionar a tecla Enter várias vezes, nós vamos no menu Inserir, Quebra. Dentro deste item Quebra, nós vamos inserir uma quebra de coluna. Quebra de coluna quer dizer mudar de coluna. Então, o ponto de inserção que está na coluna da esquerda, ele muda para a coluna da direita. Clico no OK. Então, ao clicar no OK, pode observar que o ponto de inserção já foi imediatamente para o início da coluna da direita. E se eu digitar algum texto aqui, então vamos digitar... Ao digitar um texto na coluna da direita, se porventura eu selecionar um texto na coluna da esquerda e deletar, vou deletar essas 2 linhas. Observe que ele não vai mexer na disposição do texto da coluna da direita. Então, ao deletar esse texto, pode observar que ele não mexeu na disposição do texto da coluna da direita. Pode observar que no final da coluna da esquerda não tem nada, por causa da quebra de coluna. Então, isso é a quebra de coluna, é mudar de coluna. Se eu digitar um texto na coluna da direita e depois excluir um texto na coluna da esquerda, ele não mexe na disposição do texto da coluna da direita. E uma coisa interessante aqui é a tecla de atalho. Para inserir a quebra de coluna, existe a tecla de atalho Ctrl, Shift, Enter. Então, através da tecla de atalho Ctrl, mais a tecla Shift e mais a tecla Enter, eu consigo inserir a quebra de coluna, que é mudar de coluna.